Olá, bem-vindo ao Morar 360. Hoje o nosso assunto é meio ambiente. Falar sobre condomínios, loteamentos e muito mais com o especialista em direito ambiental, Dr. Guilherme Castro. Bem-vindo ao Morar 360. Obrigado, Cleo. É um prazer sempre estar aqui contigo, falando sobre temas necessários, e meio ambiente é algo que a gente ainda precisa conversar muito e a todo momento com todos. O bate-papo, como você sabe, é assim, descontraído e informativo para levar para você. E a gente já começa. O que é meio ambiente? Nossa, vamos lá. A gente que é do direito, a gente sempre precisa pegar em algum conceito, mas eu vou deixar um pouquinho o direito de lado e vamos trazer algo assim um pouco mais ilustrativo. Na verdade, meio ambiente a gente pode buscar na concepção vernácula como sendo uma palavra um pouco redundante. O meio é onde a gente circunda e o ambiente é tudo aquilo onde a gente está inserido. E aí, como você muito bem começou, condomínio é considerado meio ambiente artificial dentro de uma repartição para estudos: meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente natural e o meio ambiente artificial. E como que a gente entra nessa questão do meio ambiente? Como que a gente consegue se enxergar nessas subdivisões aí do meio ambiente? Bom, na verdade, a organização em sociedade nos coloca uma missão de entender aonde estamos inseridos e buscar, através de acordos sociais, a melhor forma de convivência, uma convivência harmônica. Então, quando a gente entende a artificialidade que é um ambiente construído, a gente precisa saber que somos parte e temos que contribuir para que aquela parte desenvolva da melhor forma possível. Então, estar inserido em um condomínio, em um meio ambiente artificial, é justamente compreender que a gente precisa ser harmonioso, respeitando as regras, os parâmetros e as regulações que lá temos. E o condomínio é dentro de uma cidade. E como que o meio ambiente está presente na cidade, que a gente pode perceber isso? Cleo, vamos dar um passo atrás. Vamos entender primeiro, acho que a concepção principal que a legislação nos coloca para entender, e até por ser um princípio constitucional. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum para as atuais e futuras gerações. Ele busca proteger tudo aquilo onde estamos inseridos, principalmente o meio ambiente natural. Os recursos ambientais, os serviços ecossistêmicos, que é o ar, o controle do clima, a água e etc., são mínimos para a gente poder sobreviver. Então, a partir dessa concepção, quando eu entro no meio ambiente artificial, eu preciso entender que conviver em sociedade me impõe respeito. Uma concepção clássica do direito: meu direito termina onde o do outro começa. Então, é entendendo essa essencialidade dessas relações sociais é que nos permite ter uma convivência adequada, uma convivência dentro de parâmetros previamente definidos e que nos auxiliam. Então, eu preciso entender que, se dentro de condomínio eu tenho uma delimitação de vagas e eu não as respeito, eu gero um desequilíbrio no uso. Eu gero um problema que vai justamente gerar a transposição do limite do meu direito. Então, o meio ambiente é tangível, né? É tangível. A gente pode querer entender que, às vezes, a gente não consegue palpar a questão, mas a regulação ambiental, não que ela não seja palpável, mas ela é sentida por nós. Então, um exemplo clássico do meio ambiente cultural: a variação do clima. Eu sinto que está frio ou que está calor. A chuva, eu sinto que está enchendo o rio, que está transbordando a calha ou não. E por aí vai. A poluição atmosférica, quando pega fogo, a gente sente uma qualidade do ar diferente. Da mesma forma no condomínio. Se eu uso o elevador para transportar pet, eu não posso, entra alguém e o cachorro morde a pessoa, ou a pessoa se sente acuada. Então, é justamente esse uso em desacordo com os parâmetros é que a gente tem que atentar. Mas então, o comportamento também faz parte do meio ambiente? Olha, sem sombra de dúvida. Não que a regulação do comportamento ela exista. Ela exige que você se adeque para um uso que é limitado. A liberdade, no nosso Estado democrático de direito, ela tem limites. Não é que eu posso fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero, quando eu quero. Não. Eu tenho parâmetros, eu tenho regras de conduta, eu tenho regras de convivência, principalmente as quais eu devo respeitar.
Da mesma forma é o meio ambiente. O meio ambiente natural, ele regula o ambiente. Então, ele é mais uma regra que limita o meu uso do que uma regra que libera. A aquisição de uma propriedade rural, eu posso desmatar tudo? Não, você não pode. Você pode, inicialmente, você tem que respeitar no mínimo 20% da sua área a título de reserva legal. Se você tiver recurso hídrico, você ainda tem as áreas de preservação permanente. Então, tudo isso reflete. Eu preciso ter um limite. O meu comportamento é limitado. Eu não posso fazer tudo o que eu quero da forma que eu entender. Você acha que as pessoas já estão percebendo isso, já estão sentindo essa necessidade de fazer a parte delas? Olha, eu acho que essa é a pergunta da resposta mais complexa possível. E aí, como todo mundo do direito, a gente precisa botar um depende. Cléo, eu acho que depende. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente evolui a passos tímidos. Não podemos dizer assim, hoje está muito melhor do que 10 anos atrás. Hoje está diferente do que 10 anos atrás. Temos usos conscientes, usos conformes, mas ainda muito aquém do que a gente precisaria para entender um uso mais sustentável, um uso que não esgote todos os recursos ambientais. Eu acho que esse é o nosso desafio. Quem sabe os nossos netos, se continuarmos nessa evolução de coisas simples, diminuir às vezes o uso do veículo, fazer um consumo consciente de energia, buscar fontes de energias mais modernas, principalmente energias limpas, a gente tem condição de gerar um futuro um pouco mais sustentável para os nossos filhos e nossos netos. Uma questão interessante é que deu para perceber e fazer com que as pessoas visualizem mais o ambiente. Infelizmente é quando a multa chega, né? Mas tem uma questão que a gente vê no condomínio, muito comum, é quando os carros estacionados, eles deixam vazar aquele óleo. Aquilo ali é uma infração do meio ambiente? Ao meio ambiente? Então, vamos lá. Ela não propriamente dita chega a ser uma infração ambiental passível de multa se for um objeto, se for um episódio esporádico. Meu carro pingou óleo, vazou lá miligramas e etc. Isso não tem um poder de contaminação que altere os serviços ambientais do solo, por exemplo. Ela não vai percolar o solo e vai atingir o lençol freático e vai contaminar o uso da água. Mas é uma conduta que a gente precisa resolver. A questão do uso do meio ambiente natural, dos recursos ambientais, ela admite, quem sabe, um uso fora de parâmetro desde que ele seja corrigido. A continuidade desse uso e a dimensão desse uso é que pode gerar. Agora, que isso pelo menos tem que gerar uma multa de condomínio, tem que ter, porque isso não é uma prática saudável. Você tem que fazer pintura de solo da garagem, tem que limpar, isso gera risco. Isso por exemplo, numa proporção maior, vamos supor, se todos os carros comecem a pingar, e aí eu vou lavar, aquela água, aquele óleo, ele vai pro esgoto, né? E aí fica aquela mancha. E aí que as pequenas coisinhas vão enchendo, e depois é uma questão até que entra a nossa atitude, né? De pouquinho em pouquinho, cada atitude, cada ação do cidadão a favor do meio ambiente, junto, ela tem um poder, ela ganha força. Comportamento. A gente fala de cultura, mas a cultura é justamente esse comportamento. Acho que o maior termômetro de civilidade que a gente pode ver em qualquer lugar do mundo é o uso do trânsito e convivência em sociedade. Não adianta, se você vê que ali as pessoas não respeitam sinal, atravessam em qualquer lugar e etc., isso já indica que você está num lugar em que as regras de convivência não são lá muito respeitadas. O condomínio, eu acho que ele é uma experiência riquíssima para a gente entender isso do ponto de vista do estudo e da regulação do direito. Uma convenção de condomínio, ela precisa ter a condição de permitir com que as pessoas usem aquele espaço da forma mais saudável possível. É a casa da gente. Então, na casa da gente, a gente não quer isso. Então, a gente precisa refletir essa cultura e, quem sabe, daqui a pouco a gente consegue enxergar melhor as pessoas com melhores comportamentos, se adequando de uma forma mais harmônica. Por falar em comportamento, uma situação muito presente nos condomínios é a questão da coleta seletiva. Tem condomínio que consegue fazer, né, a separação, agora tem condomínio que não tem jeito.
que o senhor acha que falta, que as pessoas precisam entender isso aí? Além da multa, é claro. Bom, o comando e controle dentro do Estado democrático, dentro dessa repartição de competências cooperativas que a gente tem, ele é importante, mas eu acho que a multa ela não é aquilo que tem que ficar no radar da gente. Isso é uma concertação de esforços. Eu acho que a primeira questão ela é cultural. É a gente conseguir demonstrar para todo mundo em que a destinação do resíduo ele tem que ter um cuidado, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter espaço. Não é para colocar o resíduo, é espaço para a gente avançar, para eu desenvolver. Mas o Brasil tem muita floresta, tem muita área que não foi utilizada. Tem, mas se isso for utilizado com sustentabilidade, com organização, com planejamento, a gente é um país continental, é um país de riquezas absolutas. E eu acho que o cuidado com o resíduo ele impõe isso. Os desafios, primeiro é cultura. O segundo, eu acho que é ter um fomento de políticas públicas por quem tem a necessidade de orientar para que isso chegue às pessoas. Na nossa cidade, a gente tem essa necessidade de ter melhores políticas públicas para fomentar isso, mas também a gente precisa ter uma organização maior. E o mais interessante disso tudo é que, desde 2010, a gente tem uma legislação estruturada no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na nossa cidade, a gente tem. Em Minas Gerais, a gente tem, inclusive, é um dos estados precursores a nível de Brasil, desde 2009, em que ele compartilha essa responsabilidade. Não é porque eu, consumidor, usei um resíduo e eu não quero mais aproveitar ele, que eu vou descartá-lo imediatamente num lixo comum e que isso torna uma responsabilidade do ente público. Ao contrário, a minha responsabilidade enquanto consumidor é de que eu tenho que depositar aquele resíduo para que ele se retorne numa cadeia produtiva novamente. E com isso eu evito que a gente avance sobre os recursos naturais para produzir um mesmo objeto. Mas entendo cultura, entendo política pública, esse é um caminho inicial que a gente abre oportunidades para todo mundo destinar corretamente o resíduo. Às vezes a gente tem uma visão um pouco romântica com relação a esse comportamento que a gente espera que as pessoas tenham, né? Não que eu seja a favor das multas, mas você não acha que às vezes ela é necessária até para acelerar que a ficha caia? Eu acho que no mundo do ideal, o reflexo holístico ele é sempre necessário. Olha, eu sou a favor de que haja a penalização a partir do momento em que existem parâmetros claros e a política pública para te permitir fazer o certo. Eu vou dar um exemplo, acho que a gente teve uma campanha muito bem sucedida aqui em Valadares, capitaneada pelo nosso prefeito, com a questão de disponibilizar o resíduo no local inadequado. Isso é uma preocupação, principalmente resíduo advindo de construção civil. Hoje a obrigação é de quem gera destinar adequadamente. Isso não é um problema da prefeitura. Eu construí uma casa, vou derrubar e vou jogar o meu resíduo ali, a prefeitura se vira. Não, a responsabilidade é do gerador. Então ele vai para um local adequadamente licenciado para receber esse resíduo. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem, as pessoas entenderem que tem que partir delas o desenho para destinar adequadamente. Mas isso é a questão exatamente cultural. Geralmente, eu acredito que é o poder público que tem que se virar. E, na verdade, é uma responsabilidade minha. E a gente, enquanto cidadão, a gente geralmente se exime das obrigações, dos deveres e joga nas costas do poder público. Esse é o problema. A métrica da política pública, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da política municipal e da política estadual, ela é de uma responsabilidade compartilhada, inclusive da empresa. Eu, Guilherme, se eu tenho uma fábrica de algum produto e esse produto vem com uma embalagem, o pós-consumo, ele precisa com que aquela embalagem retorne, a logística reversa. Então, são feitos acordos comerciais em setores para que tenha a garantia de que aquele resíduo vai ser descartado e coletado. Mas aí depende de mim e do consumidor. Depende de ter pontos de entrega disso tudo para que essa política tenha um desenho. E aí friso, estando tudo isso claro e não cumpre, o Guilherme é o primeiro a levantar o dedo em risco e dizer isso precisa ser autuado. Olha, nós tivemos recente até uma situação aí, nós já vamos para a questão da nossa responsabilidade enquanto pessoas. Deixar de esperar só que as autoridades, ou no caso o síndico, faça e nós ficamos ali como espectadores da situação. Teve um condomínio, inclusive em Minas mesmo, que foi multado em R$7 mil, salvo engano o valor, por causa de uma seringa que foi descartada no lixo. O coletor pegou, machucou, e aí é uma consequência que às vezes as pessoas não veem.
não percebem, mas existe uma cadeia aí por trás disso, uma consequência aí que às vezes a gente ignora. Olha, a gente tem pelo menos nessa relação aí 4 ramos do direito cuidando disso: direito civil, direito do trabalho, direito urbanístico, direito ambiental, o direito que trata das questões sanitárias, e tudo isso precisa ser cuidado. A separação do resíduo, ela existe não só para o melhor aproveitamento, mas é justamente para minimizar o risco à nossa saúde. A organização do meio ambiente, a disposição adequada de resíduos, o que ela faz nada mais é do que melhorar a nossa qualidade de vida, porque eu estou conseguindo colocar todos esses resíduos num ambiente controlado, onde os impactos não vão vir para a gente. Eu vou jogar medicamento fora, eu jogo em qualquer lugar e daqui a pouco eu começo a ter a contaminação de um ambiente, do subsolo, do recurso hídrico que está passando lá embaixo no lençol freático, e isso pode chegar na gente. Então é uma preocupação. Friso, a cultura, eu acho que ele é o maior desafio para a gente enquanto país. Uma questão também que incomoda bastante, as pessoas até falam, eu acredito que as pessoas têm essa consciência, às vezes elas têm falta de iniciativa. Por exemplo, todo mundo sabe que quando chove, a boca, né, do esgoto, do bueiro, ela fica entupida. Eu não entendo por que é tão difícil, é cultural, mas por que é tão difícil quando nós mesmos já sabemos, estamos sendo prejudicados por aquilo? O que o senhor acha que é? Tirando a questão de toda a cultura, o que o senhor acha, enquanto pessoa mesmo? Olha, eu acho que o nosso modelo de desenvolvimento é um modelo que ele sempre precisa ser revisto. A gente vive um modelo de um consumo exacerbado. Eu quero ter tudo, eu quero ter toda hora, lanço o melhor telefone, eu quero o melhor telefone, lanço o carro, eu quero aquele carro, enfim. O que isso impõe? Impõe que a não utilização da coisa ultrapassada vira em desuso, e se não é aproveitada adequadamente, ela vira algo de descarte. Português básico, se eu descarto, eu não estou nem aí, é um comportamento que eu largo isso para lá. E por mais que você me peça para eu excluir a cultura, ela tem essa vertente. Então, é um comportamento básico. Eu compro, e esse exemplo é clichê e a gente precisa usar. Eu compro uma bala, eu tiro o papel da bala, consumo a bala, e o que eu faço com aquele papel? O ideal era eu depositar num lixo. Mas o descarte, aquele objeto, aparentemente ele incomoda tanto que se não tem um lixo aqui, eu vou jogar na rua. Por quê? O meu descarte já não é mais problema meu, é um problema público. Ou seja, eu saio do problema individual e dou o problema para a coletividade. Quanto um comportamento, uma cultura muito mais simplista e resolutiva seria eu encaminhar até a próxima lixeira. Se não tiver, eu guardo dentro do meu bolso, até porque é um objeto que não vai sujar minha roupa, não vai fazer nada, e chego na minha casa e disponibilizo. Então, assim, é um modelo que a gente tem. Eu acho que as pessoas precisam começar a entender. Eu, inclusive, já enquanto cidadão, não vou dizer que eu repreendi, mas já falei com gente até mais velha, poxa, não joga o papel do picolé não, olha a lixeira ali. E, assim, as reações são diversas, mas é difícil. Você tem uma série de questões. Eu acho que essa garotada que está vindo aí, que está aí com seus 10 anos, vão vir com uma cultura muito diferente. Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 10 anos em casa, então ela tem uma preocupação maior. E às vezes até te chamar a atenção, papai, não faz isso tem que ser feito dessa forma. Então é uma preocupação de mundo, é uma preocupação de sociedade. Acompanhamos, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e passar os bons exemplos de educação para frente. Ô síndico, fique esperto aí que uma dica legal é justamente o síndico mirim. Ele é o que nos ajuda muito. O que às vezes a gente não fala para o adulto, a criança, com o jeitinho dela, ela nos corrige. É espetacular. É um ótimo caminho a gente seguir essa dica aí das crianças. Educação ambiental para as crianças sempre. Eu acho que a gente é o melhor recurso investido, vai ser o melhor resultado possível. E é o que a gente precisa, investir no futuro. E o futuro que cada dia mais diante... Eu acredito que às vezes a nossa geração não está deixando um legado muito bom, né? E a gente está na fase de destruir, às vezes, com maus hábitos, essa cultura. Mas tem essa nova geração aí que está chegando com uma pegada diferente. O nosso modelo de utilização do
do meio ambiente como um todo é um modelo que ele precisa ser revisto. Eu acho que tá bom, a gente já evoluiu bastante, mas precisaríamos evoluir mais. O cuidado com a coisa comum, ele ainda não existe. Basta, Valadares é uma cidade, você tem pontos periféricos, não que sejam de pessoas de baixa renda, mas é de uma cultura um pouco mais simplista, em que ainda varrem as portas das casas, juntam as folhas e tacam fogo. Ou então compra uma TV nova, pega o papelão, joga fogo. Então, assim, são práticas que a gente precisa começar a fomentar, de que há uma necessidade de ter uma destinação adequada. Esse é um ponto bastante interessante. Isso propõe o uso adequado dos recursos ambientais. Você acredita na teoria da janela quebrada nesse sentido? Por exemplo, eu estou num bairro que a comunidade ela participa, ela limpa, as lixeiras, né, estão sempre bem trabalhadas, bem limpinhas. E aí, essas pessoas, quando passam num bairro desse, vê tudo limpinho, a tendência é que eu respeite e que eu não jogue. Agora, quando eu vou para o outro ambiente, seja uma rua, às vezes no mesmo bairro a gente vê isso. A gente vê uma rua toda já cheia de lixo, é mais fácil eu descartar meu resíduo ali, meu lixo ali, porque, para mim, já está sujo, o meu não vai fazer diferença. Pois é, essa sua teoria ela vem junto com aquele ditado popular, o uso do cachimbo é que entorta a boca. Então, quando você se depara com um ambiente onde você vê um ambiente de um modo, a sua tendência é respeitar aquele modo. Toda regra tem sua exceção, pode ser que alguém não respeite, infrinja. Perfeito, acho que isso é da convivência em sociedade. Mas se eu chegar num local, num bairro, num condomínio bem organizado, com vagas delimitadas para as pessoas, com lixeira, com áreas de uso, com informação, com regras de boas práticas claras, e visualmente seja um local que lhe inspire a respeitar, a tendência é com que as pessoas respeitem. Agora que você chega num lugar que a bagunça salta aos olhos, as pessoas, quem tem uma preocupação maior é muito provavelmente que mantenha a sua conduta, mas quem não tem vai seguir o que tá sendo praticado. E é interessante também que a questão da responsabilidade, ela é do síndico. O síndico é o primeiro, ele é o líder. Então, a partir dele, as pessoas já podem, né, caminhar. Agora, o condômino, o morador, ele tem muito a contribuir nesse quesito aí, né? Sem sombra de dúvida. A organização, ela, nos processos de liderança, ela precisa ter um comportamento de carreamento de práticas de ética, de moral, de boa conduta. Se você não tem isso, a tendência é que as pessoas não sigam. O interessante é que o direito, até a responsabilidade por danos ao meio ambiente, se a gente pode assim colocar, ela preza isso. O condomínio descartou resíduos sólidos em um local que não podia e ele foi autuado. O condomínio foi autuado. A responsabilidade ambiental no Brasil ela é tri. A gente responde civil, administrativamente e penal. Nas responsabilidades administrativas e penais, que são subjetivas, então ela busca o comportamento, ela vai identificar uma pessoa. Então, se o síndico às vezes autorizou, o síndico também tende a responder. Não, o síndico não autorizou, mas quem deu uma autorização foi o subsíndico, ou foi alguém da diretoria, ou foi um condômino que foi e jogou. Então, essas pessoas respondem por isso. Então, é importante que haja a preocupação com essa conduta, justamente porque a conduta daquela forma praticada, ela infringe um comportamento que é nocivo e ela também te sujeita a multa. Nessas horas, a dor pecuniária ela é muito mais educativa. Então vamos trabalhar mais aí a campanha de conscientização para enganjar todo mundo, né? Para que o condomínio não seja alvo. Condomínio feio. Isso também faz uma desvalorização do patrimônio, né? É uma desvalorização do patrimônio. A tendência é a gente morar onde esse lugar é bonito, é bem cuidado e etc. E esses lugares tendem a ter um preço pecuniário um pouco mais alto. Ninguém quer comprar um lote num loteamento e que é uma verdadeira bagunça. Ninguém quer comprar um apartamento num prédio que não tem regras, que as pessoas não respeitam nada. Então, essa harmonia, essa organização, o uso conforme o local, é importantíssimo, sem sombra de dúvida. Isso é um momento de valorização, inclusive a gente vive isso no Brasil. As propriedades rurais, elas pedem isso. A gente teve objetos de estudo no escritório de pessoas que, na aquisição de propriedades rurais, foram buscar propriedades com recursos ambientais mais preservados.
E a tendência é que ela tenha uma valorização sobre uma que está degradada. Isso vai refletir de um modo geral na nossa vida, no nosso condomínio. Então, uma cidade limpa, ela valoriza não só a gente, né, enquanto pessoa, para viver num ambiente mais limpo, melhor, mas também o patrimônio. Isso é importante porque muitos bairros são muito bons, mas quando você vai ver, a sujeira toma conta. E o aspecto visual, a poluição, ela deteriora, né? Ela diminui o valor daquele imóvel. Isso é o que a gente chama de saneamento. Então, o local saneado, não só o saneamento básico, que é o tratamento de esgoto e disponibilidade de água potável, mas ele é uma medida completa da destinação do resíduo. Então, a organização de um local e a destinação do nosso resíduo, seja resíduo de efluente, seja resíduo sólido, ele ajuda a organização. Eu friso, você sai por uma relação de consumo comum, eu vou ao supermercado, eu não vou no supermercado bagunçado, porque você não consegue achar nada, é mais difícil, etc. Eu vou no supermercado onde está tudo, fácil acesso, onde está tudo indicado. Da mesma forma, essa é a relação humana na aquisição das propriedades imobiliárias. A gente fala muito na questão de sustentabilidade. Qual é a relação que ela tem a ver com os condomínios? Olha, a sustentabilidade, a gente pode transferir isso para um conceito bastante simplista. É que eu tenha um uso que me permita a continuidade dele. Então, que ele se sustente pelos parâmetros usuais. Então, quando a gente vem para a sustentabilidade de um condomínio, eu preciso entender que o condomínio demanda uma série de recursos. E todos esses recursos precisam ter um uso conforme. Ou seja, o recurso financeiro, eu preciso que as despesas façam frente com as taxas condominiais, com todos os recursos. Que o uso da água seja um uso que atenda às necessidades, que eu não tenha desperdício, que a destinação do meu resíduo seja para um local adequado, porque senão daqui a pouco eu estou contaminando algum local que o condomínio possa demandar algum serviço ambiental. E por aí vai. Então, o uso conforme é a melhor forma, é a forma mais sadia da gente ter um ambiente que nos seja favorável. E hoje a gente tem a nosso favor a tecnologia, né? Que antes era menos acessível. Hoje, além dos recursos tecnológicos, eles não são tão caros assim. E tem até situações que são pequenas e que ajudam, mas que muita gente desconhece. Pois é, a tecnologia ela é um aliado importantíssimo para a nossa vida. Basta a gente ver a facilidade que hoje se produz um conteúdo como esse do que você produziria 10 anos atrás. Com os nossos telefones, se tornaram verdadeiras estações de trabalho. A gente faz tudo. Você está fora de um escritório, mas não te impede de trabalhar, você tem um telefone. Então, a tecnologia ela é e precisa ser vista enquanto um aliado nessa melhor organização. No uso mais, vamos dizer assim, no uso mais de acordo, no uso mais conforme. Uma tecnologia, não tecnologia eletrônica, só que às vezes a gente é induzido a pensar reutilização das águas das chuvas. Então, a partir do momento que eu coloco todos esses equipamentos que são tecnológicos, que me permitem ter um armazenamento de uma água que, em tese, ela não era aproveitada para uso humano, isso é um avanço bastante grande. A energia fotovoltaica, algo extremamente tecnológico que permite com que nossas casas, os nossos condomínios, não vou dizer que sejam autossuficientes, mas tenham um custo muito menor com a produção de energia. E esse custo menor me permite fazer uma diminuição de uma taxa condominial. E por aí vai. A tecnologia ela é um aliado, ela tem que ser vista quanto aliado. Eu acho que o nosso maior desafio é buscar em todos os momentos com que essas oportunidades sejam a nós acessíveis. Isso a gente vem também para a questão da construção civil. Hoje nós já temos materiais que permitem, por exemplo, o ambiente mais térmico. Nós temos... E por que essas informações, às vezes, elas ficam distantes? Você acredita? Muitas vezes, por exemplo, o síndico, ele nem sabe que é possível isso, ou as construtoras também. O que falta? Porque a informação, ela gira, ela tem, mas quando fala em meio ambiente, a sensação que eu tenho é só que as pessoas pensam nas árvores e não enxergam na prática o que ela pode fazer. Em toda essa cadeia aí que transita a questão do conforto térmico, das plantas, das pequenas atitudes e que elas podem mudar. Nossa, Cléo, essa é a pergunta de $1 milhão.
Eu acho que ela é bastante ampla. E aí eu vou te colocar assim, mais um elemento. Eu acho que primeiro é a cultura. Nós somos habituados ordinariamente a fazer a mesma coisa do mesmo modo enquanto isso for viável. Você busca hoje um orçamento para você construir uma casa, é concreto, ou é metal, enfim, é um padrão que o mercado, que o meio já está acostumado a fazer. Se você quiser algo diferente, se você não tiver um bom arquiteto que consiga te facilitar acesso a essa informação, isso vai ser difícil de chegar até você. E estou dizendo isso não criticando, mas é uma observação. Os novos métodos construtivos, além de permitir um aproveitamento muito melhor dos recursos ambientais locais, luz, água, ar, clima, eles não se dão só por desconhecimento, mas às vezes a pessoa não está aqui próximo dessa informação. A difusão da informação hoje ela é rápida. Você produz uma informação no Japão, aqui a gente está produzindo aqui agora, quando for passar, a gente vai assistir isso lá no Japão. Então ela não tem fronteiras. Mas a difusão de informações específicas, às vezes, tem um caminho a ser percorrida. Se você chegar a algumas construtoras aqui na cidade hoje e dizer que você quer fazer uma construção que use todas essas facilities, você vai ter uma dificuldade, porque a construtora talvez não conhece essa ferramenta, não vivenciou isso. Há 10 anos atrás, você construía uma casa de 40 metros quadrados e você gerava pelo menos 6 caçambas de entulho, resíduo. Hoje, com tecnologias construtivas, você não gera meia. E tecnologias que entregam o mesmo projeto visualmente, mas com uma série de facilities. O controle térmico é um deles. Hoje, uma construção de drywall ela é rapidíssima. Gera resíduo, mas infinitamente menor do que resíduos de uma construção de alvenaria comum. Eu acho que ainda assim, tem um apego cultura e tem um apego mercado. O mercado, às vezes, não divulga, não coloca isso de uma forma tão ampla que você, aqui em Valadares, em qualquer lugar, você conseguiria acessar isso. Sabe que o Morar 360, a proposta dele é justamente essa? É tirar das caixinhas, né, essas informações para que elas se tornem populares e cheguem a todas as cadeias produtivas e nós também, consumidores. Porque, por exemplo, eu tenho um hábito que eu participo de muitos eventos, justamente para saber o que tem lá e trazer. Porque, às vezes, a gente nem sabe que existe, mas também a gente não tem. Às vezes, é só mídia especializada. Eu quero construção. Aí tem aquele segmento com aquele tipo de informação. E eu não faço parte daquele grupo, então eu não vou saber. E o 360, Morar 360, o objetivo dele é justamente esse, é colocar tudo na caixinha para que todo mundo que faz parte desse universo tenha informação e começa também a questionar, a cobrar, porque é a lei também, né, da economia. Se eu não tenho demanda, para que eu vou criar? Princípios basilares do senso comum. Assim, mais uma vez, parabéns, que eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa que agrega muito, agrega conhecimento. E eu costumo dizer, Cléo, que a gente precisa consultar os especialistas. O Morar 360, acho que a especialidade dele é clara nesse sentido, e assim você também é. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que buscar as pessoas que fazem mais. Eu costumo dizer assim, eu quebro a perna, eu não vou no dentista, eu vou no ortopedista. Eu quebro a perna, eu não vou num urologista, eu vou no ortopedista. Então, a gente precisa buscar os meios especializados. Se eu quero pesquisa. Hoje eu acho que a pesquisa é algo muito fácil, a internet proporciona isso, está tudo aí às claras, basta a gente pesquisar, ter esse cuidado em buscar informação. E a partir disso você vai fazer um compilado daquilo que vai ser melhor para você tomar sua decisão. Dá para eu tomar uma decisão por meios sustentáveis? Ótimo. Não dá, eu tenho esse grau de dificuldade? Ok. Há 10 anos atrás, a gente não tinha... Que 10? Vamos ser mais efetivos. Há 5 anos atrás, a energia fotovoltaica ela não era acessível para a gente. Hoje ela está aí. E, assim, é acessível para todo mundo e ela traz um diferencial, ou seja, a tecnologia. As pessoas tiveram cuidado e o mercado internalizou isso. Nossa, eu acho muito bacana quando a gente passa e vê até residências pequenininhas com aquelas placas, sabe? E assim, e não são só as placas. Hoje você tem assinatura também, né? Pois é, o mercado se amolda. São as oportunidades, que eu acho que a oportunidade é a moeda mais cara, a oportunidade de atenção. O mercado se amoldou, então você tem tecnologias que te fornecem isso.
que te colocam isso de uma forma mais clara. Hoje, uma energia por assinatura, com 10 minutos, você busca o seu fornecedor, você faz aquisição, cartão de crédito, você paga energia mais barato. E eu acho que isso é importante, isso é ser sustentável na nossa vida. Não só pela minimização e otimização dos recursos ambientais, mas também pelos recursos financeiros. E é importante a gente dizer que o meio ambiente tem a economia, que é um fator preponderante. O nosso Estado democrático de direito tem como matriz também o direito econômico. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente. O senhor falou aí, eu fico até envaidecida e agradeço pela proposta nossa. E eu me lembrei aqui de um professor que, quando eu pensei em fazer especialização em direito ambiental, aí esse professor, inclusive de direito ambiental, falou que direito ambiental é boutique. Olha só, isso há o quê? Há uns 8 ou 10 anos atrás. E o senhor é um especialista, inclusive reconhecido internacionalmente, que a gente sabe da especialidade. O que é o direito ambiental? Por que caminhar por aí? E é difícil? Cléo, vamos lá. Primeiro, assim, obrigado pela consideração. O direito ambiental ele surgiu de uma forma bastante natural na minha vida. Na minha casa, meus pais são ambientalistas, estudaram o ramo e eu acabei entendendo pela necessidade de me aprofundar nisso. E foi bem no começo. Eu comecei a estudar o direito ambiental em 2004. Então, desde lá, nunca mais tirei o pé dessa redoma que é. O direito ambiental, a gente precisa dizer que ele é um direito estratégico, porque a gente não se desenvolve sem a utilização dos recursos ambientais. E os recursos ambientais não são só aqueles que estão lá intocados, a floresta, o rio, não. É toda essa organização que a gente tem. Então, quando eu vou pensar em implantar uma indústria para produzir algo mínimo de consumo, uma indústria láctea, eu tenho uma série de normas de proteção ao meio ambiente, seja o meio ambiente natural, meio ambiente cultural, do trabalho artificial, que são vistas nesse processo de licenciamento ambiental. E isso demanda o posicionamento de alguém do mercado jurídico. Então, assim, com muito respeito ao seu professor, eu acho que naquela época poderia ser até ser observado que talvez fosse um direito um pouco mais elitizado, mas hoje, com o aumento das relações sociais, o aumento dos usos e consumos, eles nos impedem um cuidado. Então, assim, ele é um ramo estratégico. Não se desenvolve sem preocupar com tudo isso. E basta a gente lançar e ver, principalmente um debate que a gente está aí às vésperas da COP30, que vai ser realizada agora em Belém. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, vai estar no ápice das discussões dos temas ambientais. E há pouco tempo atrás a gente viu a discussão sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Todas as atividades produtivas, em sua grande maioria, passam por um processo de comando e controle junto à administração pública para dizer que aquela atividade está de acordo com o que a legislação ambiental impõe para controle daquilo que ela consome e daquilo que ela gera. Então, eu acho que é um direito estratégico, é um direito que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele afeta a vida comum da gente. No tema do Morar 360, ele afeta uma rotina condominial, ele afeta a aquisição de uma propriedade imobiliária. E, como um todo, se a gente não tiver cuidado, eu, enquanto cidadão, aqui ainda na nossa cidade não temos essa norma própria, mas estamos em caminho de efetivação. Mas o lançamento de um papel de bala pela janela do carro, ele é um comportamento inadequado e que vai ser passível de autuação. O senhor, enquanto especialista, e também o secretário municipal de Direito Ambiental, aliás, a escolha magnífica, não podia ter uma autoridade maior, não só pelo título, mas pelo conhecimento. Quais são os maiores problemas assim, palpáveis, visíveis, ou do dia a dia, que o senhor enfrenta? Cléo, a gente até respira para falar, assim, os desafios são muitos. É uma secretaria, como eu disse há pouco dentro do tema, ela é estratégica, ela é um vetor de desenvolvimento e que ela precisa estar aliada a todas as outras oportunidades. Às vezes, ela pode ser um ponto negativo, às vezes ela pode ser um ponto positivo. Eu quero dizer que às vezes ela vai conversar com o desenvolvimento, às vezes ela vai dizer que o desenvolvimento precisa ter um limite. Bom, a gente pode colocar alguns desafios. Nós do direito somos muito preciosos e preciosistas com conteúdo normativo. Então, assim, a organização normativa para
o melhor desenvolvimento local, ele é um ponto que a gente precisa avançar. Já estamos em tratativas e avançando quanto a isso. E o principal, a estruturação de equipe. Hoje a Secretaria conta com uma equipe bastante engajada e muito boa, mas ainda muito aquém do mínimo necessário. Então, a partir do momento que a gente tiver organização de times, de licenciamento ambiental, de fiscalização e de um ponto que a gente precisa muito, que é o ponto voltado à educação ambiental, o cuidado com as unidades de conservação, os nossos ambientes protegidos, aí a gente passa por um momento que eu acho que é um momento natural de todas essas secretarias, que é o momento de preservação. É a gente entender quais são os problemas, os ambientes degradados e partir para um momento de revisão desses ambientes. Nossa cidade ela foi palco, nós estamos no meio do caminho do rompimento da barragem de Mariana, que lá em 2005 aconteceu e acabou nos atingindo. E hoje a maior preocupação social não são com as questões coletivas, mas são com as questões individuais, as indenizações, etc. E eu sempre tenho a oportunidade, eu falo com isso, porque transferiram, às vezes, para o poder público uma obrigação, um cuidado, e que esse cuidado, às vezes, não é. Por um desenho legal, o obrigado é o gerador do impacto, é quem gerou o dano, e, ao que tudo indica, vem feito, vem tentando atingir as métricas, mas o coletivo, o cuidado com o meio ambiente, a gente observa ainda um pouco de longe, porque a gente não tem uma estruturação adequada. Nas relações, assim, mais com condomínios, mais com comerciantes, mais com essa conosco, né, geradores aí dessa poluição. Quais seriam os embaraços, os problemas? Qual que é o maior problema que a gente tem, ou que a secretaria enfrenta, o que poderia ter sido mudado, mas ainda não conseguimos? Olha, o primeiro hoje que a gente tem, se a gente for poder colocar num percentual, 60% são as atividades que precisam ter a licença ambiental e não tem. Então, as pessoas fazem as atividades, são consideradas potencialmente poluidoras pela legislação e, portanto, deveriam fazer um procedimento prévio de licenciamento ambiental. As pessoas não as fazem, não buscam essa adequação ambiental e dão esse encaminhamento. O segundo é supressão de vegetação. Na nossa cidade ainda a gente tem um volume bastante grande de conversão de ambientes de floresta para ambientes que, em tese, buscam ser a produção econômica. Não que isso é errado fazer sem a licença, então também não passam por um processo prévio, autorizativo. E os usos não conformes, disposição de resíduos em locais inadequados, lançamento de efluente em desacordo com os padrões adequados e por aí vai. Mas ainda assim, nossa população, se a gente pode dar uma nota, acho que a gente está numa nota mediana, porque a gente ainda não tem um volume gigantesco de fiscalização, mas as demandas que nos chegam são demandas que mostram que a população está bastante consciente do seu papel. E o que a população pode fazer para ajudar, a não ser, né? Como que a gente sai da questão de espectador para ser uma pessoa ativa para ajudar o meio ambiente, para nos ajudar, né? Acho que a primeira coisa, de primeira ordem, é a gente buscar a informação adequada. Bom, no nosso caso, consulta o site da prefeitura, tem lá as informações adequadas. Assistam programas como o Morar 360, que traz opiniões especializadas e balizadas. E eu acho que a gente precisa ler bastante, estudar bastante, porque senão a gente não vai conseguir se posicionar. O conhecimento, que eu acho que é o que nos permite ter a alteração da cultura e ter a tomada de decisão, a virada de chave. A partir do momento que eu sei que eu não posso jogar o resíduo em tal lugar, eu tenho a informação, eu não vou fazer. Então, de posse dessa informação, eu tenho uma conduta adequada. Eu acho que esse é o desafio que a gente vai sempre ter. E para aquelas pessoas que ficam só esperando que as outras façam, ou que o poder público faça, ou que o síndico faça, qual que é o conselho, se é que a gente pode dizer assim, qual que é a dica para essa pessoa? Que saiam da inércia e façam o que o outro está fazendo, ou sejam precursoras e adequem o comportamento. É difícil, o comportamento social, ele é algo de bastante estudo, de bastante observação, mas é difícil. A gente precisa agir, a gente não pode ficar inerte. É muito bom ficar no conforto da nossa casa, no sofá, assistindo uma TV, ou lendo um bom livro, ou curtindo a família. Mas só isso a vida não se constrói. E o nosso desafio é construir a vida, construir a sociedade adequada e sustentável. Parece uma pergunta de final, né? Mas ainda não é um encerramento. Eu quero saber do senhor, o que a pessoa perde, apesar de ser bem óbvio isso, mas quais são as consequências
da falta de atitude das pessoas com respeito, com a preservação do ambiente, onde ela está ou daqui a anos que ela estará? Me fugiu aqui um nome de um comportamento ambiental, mas daqui a pouquinho eu vou lembrar para colocar. Eu acho que a gente precisa ser proativo. Cuidar do meio ambiente, é cuidar da gente, é cuidar da melhor estrutura para que a gente possa viver bem. Não adianta, eu falo assim, é clichê, mas você faz com a sua casa o que você faz na rua? Não. A grande maioria tem gente que faz, mas aí a pessoa escolhe viver naquilo. Mas não é o ambiente. Imagina se todos nós jogássemos na frente da nossa casa o resíduo, o nosso lixo que a gente produz. Eu acho que a cidade seria um campo de batalha. A gente não teria uma vida boa. Você tem um monte de vetores de doenças, você tem um monte de vetores de pragas, enfim. Aquilo traria um ambiente hostil para a vida humana. E muita gente fala assim, não, a Terra vai acabar. Não, a Terra vai continuar. Se as condições ambientais não permitirem a vida humana, a Terra se regenera. A história mostra isso. Assim aconteceu com os dinossauros. Enfim, a Terra voltou. Ela trouxe outra vida, mas ela se regenerou. Ela se cuida. A preocupação que a gente tem que ter é que destruir a Terra ou não cuidar do ambiental, ele tira as condições de uma sobrevivência humana adequada. Então, a gente tem que ser proativo, a gente tem que ter uma conduta um pouco mais assertiva. E se eu não sei, eu vou buscar informação. Hoje está aí todo mundo, a grande maioria tem um smartphone, ou tem acesso a uma Smart TV, a bons programas. A informação, ela flui. Então, eu fiz aquilo porque eu não sabia o que fazer. Não, você fez aquilo porque você não quis se informar. Porque se você tiver informação, você vai ter um comportamento mais assertivo possível. Nós fizemos aqui, digo nós, né, porque a população abraçou um mês de atividades voltadas ao ambiente, em comemoração aí, foi junho, né? O mês do meio ambiente. Qual que foi a percepção que o senhor teve dessa semana, a maior lição? Olha, nossa, nós tivemos muitas lições. A nossa preocupação maior era levar um conteúdo de qualidade e um conteúdo que pudesse gerar divisas para as pessoas que o recebessem. Mas, assim, a gente teve uma participação muito boa. Mais de 1.000 pessoas circularam durante o mês de junho. Fizemos aí mais de 20 eventos durante o mês todo. Inclusive, nossa secretaria está fazendo mais um evento agora em outubro, durante uma semana, dedicado a temas ambientais. E o que a gente mais pôde entender é que precisamos conversar muito sobre todos os temas, não só o poder público, mas a sociedade organizada. O condomínio, eu acho que ele é um palco inesgotável de oportunidades para tratar esse tema. E é um piloto, é um momento assim ímpar para que ele possa colocar para rodar as boas práticas ambientais. Principalmente porque eu digo, e a gente não pode afastar, meio ambiente também é economia. Se você tiver adequações de práticas e condutas, a gente vai conseguir gerar um custo um pouco menor para a nossa sobrevivência. Essa é a questão. Inclusive, tem até uma situação engraçada sobre a coleta seletiva, né? Ela gera recursos, ela mantém as associações e elas ajudam também. Tem até questão de síndico que, às vezes, quer ganhar dinheiro com isso, né? O resíduo, ele é um produto inicial de um processo, ou seja, ele tem um valor agregado. São bons negócios que estão estruturados. A gente teve um caso prático em que um cliente que é síndico e ele nos pediu um apoio para tentar implementar isso no condomínio. A gente franqueou um material e depois de algum tempo encontramos, ele falou, olha, o negócio funcionou tanto, mas começou a dar problema porque alguns condôminos entenderam que o lixo dele tinha um preço e ele passou a querer vender o lixo também. Então, assim, são as oportunidades que geram oportunidades de negócio e oportunidades de um uso adequado do ambiente. Salvo me engano, tem um empresário, aliás, tem vários empresários, se não me engano, aqui no Vale do Aço também, que construiu uma fortuna com lixo. Sim, os negócios que tratam os resíduos são negócios bem rentáveis. Basta você ver o custo de disposição que o município tem para o lixo orgânico, o lixo comum, nos aterros sanitários. Então, não é barato. A gente tem a chamada mineração eletrônica, que é o reaproveitamento dos componentes eletrônicos
dos metais nobres, ouro, prata e etc., que tem um processo caro, mas tem isso. Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos positivos. É um negócio, e é um negócio tão rentável que basta a gente entender que 100% da população gera resíduo. Então, você tem 100% de oportunidades de ter aonde coletar o seu produto inicial. Olha aí, gente, uma forma diferente de ver o meio ambiente e também uma forma de ajudar, né? Acrescentar aí, inclusive, a economia. Então, olha, eu fico muito grata aqui pela participação do senhor e quero deixar bem aberto aí qual o conselho que o senhor dá como especialista em meio ambiente. Cleo, olha, eu vou me fugir de deixar um conselho, mas aí eu vou tomar propriedade enquanto advogado e vou tentar deixar uma recomendação. A primeira recomendação é que, assim, atentem às regularidades legais. Quem está regular legalmente não é que se afugenta de um risco de ter uma autuação, mas é porque o que está na norma é entendido hoje enquanto um parâmetro de um uso sustentável. Ah, mas todo mundo que está regular é sustentável? Não, nem todo mundo que está regular está sustentável, mas esse é o caminho das adequações, dos compliances, dos de acordo, ou das práticas comerciais mais adequadas, do ESG, ou do português, do ASG. Então, a minha recomendação é que busquem estar sempre de acordo e uma que a gente nunca pode fugir: consultem os especialistas. Condutas legais precisam ser consultadas a um advogado especializado no tema e, principalmente, busquem os canais de informações adequados, como o Morar 360 proporciona a todos. Espetacular. Agora, só para encerrar mesmo, com relação, nossa cidade, ela tem a característica, uma delas, né, é habitação. Aí nós temos aí muitos prédios e temos muitos loteamentos. Qual é o maior problema que essas pessoas, esses empresários, eles enfrentam e como resolver? Nossa, uma pergunta gigante que eu ia falar que a gente pode marcar um segundo programa só para a gente tratar ela. Mas se a gente pode colocar uma, e eu acho que até dentro da recomendação que eu deixei, são as adequações legais. Esses são os maiores desafios. O mercado tem uma prática bastante inovadora, bastante necessária. A gente está num momento local de bastante conversão de cultura, de uma cultura para uma atividade empresarial que entrega um pouco mais de performance e, portanto, preocupa-se em trazer um produto um pouco mais gestado, um pouco mais cuidado, para quando se bate à porta do poder público, o poder público conseguir conciliar aquilo com um desenho urbano, com um desenho de vida que a cidade tem, daquele que a dinâmica coloca, não só a dinâmica de trânsito, mas uma dinâmica global. Então, eu acho que eu posso amarrar como esse sendo aí um dos principais desafios. Tem algum segmento aí? Algum exemplo? Olha, eu acho que em si, é próprio que você citou, os loteamentos. Nós temos inúmeros loteamentos na cidade. O loteamento ele é uma oportunidade da cidade desenvolver ordenadamente e que a gente precisa com que as empresas e os empresários tenham cuidado e paixão pelo que estão fazendo. Porque é fácil desenvolver, é fácil você parcelar, não tem segredo, é um desafio caro, mas eu acho que o diferencial eu preciso levar um produto que agregue muito mais para a zona urbana. Da mesma forma, as incorporações, as construções dos nossos prédios. É muito bonito, é necessário, mas se a gente for pensar em verticalizar totalmente a cidade, a gente vai ter uma série de outros problemas, que é o adensamento populacional local. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória vivenciam isso. Aglomera-se um volume muito grande de pessoas em um local que não tem capacidade de absorver aquela demanda. Eu acho que esse é o ponto de cuidado que a gente tem que observar. Muito obrigada pela participação e nós estamos aqui de braços abertos, como diria um colega nosso, sempre à disposição para boas informações, para as informações que nos faz crescer e que o ambiente seja realmente respeitado. Muito obrigada, doutor Guilherme, pela participação. Obrigado, Cleo. Desejo aí bons ventos ao Morar 360 e conte conosco. Obrigado, pessoal. Então a gente fica por aqui. Foi um papo super bacana. Aqui na TV nós temos um tempinho, mas a gente continua também pelo YouTube.
Basta acessar Morar 360 que você vai ver essa entrevista excelente na íntegra. Até mais!